Miguel apertou o volante com força enquanto o carro derrapava na chuva torrencial de Lisboa, os faróis cortando a noite como lâminas afiadas. De repente, um homem surgiu do nada na estrada, tropeçando como se fugisse de fantasmas invisíveis, e Miguel friou bruscamente, o impacto inevitável lançando o estranho contra o capô. Em vez de um acidente fatal, o homem rolou para o lado, vivo mas ferido, e ao abrir os olhos, sussurrou: "Me ajude. Eles vão me pegar de novo." Miguel, um jovem arquiteto de 28 anos, nunca imaginara que sua vida rotineira, projetos de restauração em Alfama, cafés solitários e noites vazias, seria interrompida por algo assim. Ele saiu do carro, a chuva encharcando sua camisa branca, e se aproximou do homem caído. "Quem é você?" "O que aconteceu?" perguntou, o coração acelerado. O estranho, com olhos castanhos cheios de pânico, agarrou seu braço. "Sou João, advogado. Fugi da prisão. Falsamente acusado. Por favor, não chame a polícia." Miguel hesitou, o instinto dizendo para fugir, mas algo na vulnerabilidade daquele homem o paralisou. Ele o ajudou a entrar no carro, acelerando para longe dali, sem saber que acabara de selar um pacto com o destino. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas de Bairro Alto, Miguel tentava processar o que fizera. João, ofegante no banco do passageiro, explicou em voz baixa: "Eu era um advogado respeitado em Porto, defendendo casos de corrupção. Mas pisei nos calos errados. Fui incriminado por suborno, condenado a 5 anos. Escapei durante uma transferência. Se me pegarem, é o fim." Miguel olhou de relance para ele, 35 anos, talvez, com cabelo preto ondulado molhado grudado na testa, terno rasgado revelando um corpo magro mas atlético. "Porque eu deveria acreditar em você", rebateu Miguel, a voz tremendo. João sorriu fracamente. "Não deveria. Mas se me ajudar a provar minha inocência, eu te dou o que quiser. Qualquer coisa." A oferta pairou no ar como uma promessa perigosa. Miguel, que sempre vivera às sombras de sua própria identidade, gay em uma família conservadora de Trás-os-Montes, onde o silêncio era lei, sentiu um arrepio. Ele parou o carro em um beco escuro, virando-se para João. "Qualquer coisa. E se eu quiser algo que você não possa dar?" João, limpando o sangue do lábio, fixou os olhos nele. "Tente. Eu devo minha vida a você." Miguel engoliu em seco, a atração imediata misturando-se ao medo. Ele ligou para um amigo médico, arranjando um esconderijo temporário em seu apartamento encheado. Enquanto João era tratado, Miguel pesquisava no laptop notícias sobre a fuga de um advogado condenado por corrupção em um escândalo envolvendo políticos de alto escalão. Parecia real, mas e se fosse uma armadilha? Naquela noite, enquanto João dormia no sofá, Miguel não conseguia pregar o olho. Seus pensamentos voltavam para a infância, quando seu pai, um agricultor rígido, o repreendera por comportamentos afeminados. "Homens de verdade não choram", Miguel dissera, após pegá-lo brincando com bonecos. Agora, aos 28, Miguel mantinha relacionamentos casuais, escondidos, temendo o julgamento da sociedade portuguesa ainda presa a tradições católicas. Ajudar João era um risco, se descoberto, poderia perder tudo: emprego, família, liberdade. Mas havia algo em João que o atraía, uma intensidade que ecoava suas próprias lutas internas. No dia seguinte, João acordou mais forte, e eles traçaram um plano. "Preciso de provas", disse João, vestindo roupas de Miguel que lhe caíam folgadas. "Meu antigo sócio em Lisboa tem documentos que provam a armação." "Mas é perigoso." Miguel assentiu, relutante. "Eu te levo, mas depois você some." João riu baixinho. "E a minha dívida?" "Eu prometi qualquer coisa." Miguel corou, desviando o olhar. "Esqueça isso." Mas no fundo, ele sabia que não esqueceria. Eles saíram disfarçados, Miguel guiando pelas avenidas movimentadas, o coração na garganta a cada sirene distante. Chegando ao escritório do sócio, uma construção moderna em Avenida da Liberdade, João instruiu Miguel a esperar no carro. Minutos se arrastaram como horas. De repente, João voltou correndo, pastas na mão, mas seguido por 2 homens de terno. "Corre!" gritou. Miguel acelerou, os perseguidores atirando, um tiro acertou o espelho lateral. Eles escaparam por pouco, zigue-zagueando até um parque em Belém. Ofegantes, João abriu as pastas, e-mails falsificados, transferências bancárias manipuladas. "Isso prova tudo", disse, exultante. Mas Miguel, tremendo, confrontou: "Você me arrastou para isso. E se nos pegarem?" João tocou seu ombro, um gesto elétrico. "Desculpe. Mas você me salvou. Em troca, uma noite. Quando eu for livre, passo uma noite com você, como quiser." Miguel piscou, chocado.
Você sabe. João sorriu tristemente. Eu vi como me olha. Eu também sou assim, Miguel. Escondido, mas real. A revelação acertou como um soco. Miguel, sempre sozinho em sua orientação, encontrou um espelho em João. Mas a família? A sociedade? Em Portugal, onde casamentos gays eram legais mas preconceitos persistiam em vilarejos e famílias tradicionais, isso era uma bomba relógio. Eles decidiram ir à polícia com as provas, mas primeiro, esconder as pastas em um local seguro, o estúdio de Miguel. Enquanto preparavam, Miguel recebeu uma ligação da mãe: filho, ouvi boatos de uma fuga em Lisboa. Fique seguro. Ele mentiu, o peito apertado. João, notando, disse: sua família não sabe, né? A minha também não. Meu pai, um juiz aposentado, me deserdaria. A conexão crescia, mas com ela, o medo. Aquela noite, no apartamento, eles conversaram até o amanhecer, compartilhando histórias de rejeição e desejo reprimido. Miguel sentiu o peso da decisão. Ajudar João significava arriscar sua identidade exposta. O dia amanheceu com tensão. Eles foram à esquadra, mas no caminho, um carro os seguiu. São eles? Murmurou João. Uma perseguição se iniciou, terminando em um beco sem saída. Confrontados, Miguel lutou com um dos homens, enquanto João negociava. Tenho provas, gritou. Os perseguidores, capangas de políticos corruptos, hesitaram. Miguel, sangrando de um corte, gritou: vão embora ou chamo reforços. Eles fugiram, mas levaram as pastas. Derrotados, voltaram ao apartamento. Tudo perdido, lamentou João. Miguel, furioso, rebateu: não. Vamos reconquistar. Mas internamente, questionava: valia o preço? Após a perda das provas, Miguel e João se refugiaram no apartamento, as cortinas fechadas contra o mundo exterior. Miguel, limpando o corte no braço, sentia a adrenalina se dissipar, deixando espaço para a dúvida. Porque eu continuo ajudando você. Minha vida era simples antes. João, sentado no chão com as costas na parede, olhou para ele com olhos cansados. Porque você vê em mim o que esconde de si mesmo. Somos iguais, Miguel, lutando contra um sistema que nos quer invisíveis. As palavras acertaram em cheio. Miguel, criado em uma família onde o catolicismo ditava regras rígidas, sempre suprimira seus sentimentos. Seu irmão mais velho, casado e com filhos, era o orgulho dos pais, ele, o solteirão excêntrico. João contou sua história: filho de um juiz em Coimbra, ele se formara em direito com honras, mas escondera relacionamentos com homens para preservar a carreira. Um erro, defendia um cliente gay em um caso de discriminação, e isso me marcou. Quando a armação veio, usaram minha fraqueza contra mim. Miguel assentiu, compartilhando sua própria luta: um namoro secreto na universidade terminar em traição quando o parceiro os pôs por medo. Desde então, evito conexões profundas. João se aproximou, o ar carregado. Mas comigo é diferente. Eu prometi uma noite, não de luxúria, mas de verdade. Uma noite para sermos nós mesmos. A promessa pairava, tentadora e aterrorizante. Miguel mudou de assunto: precisamos de novas provas. Seu sócio, ele pode ajudar mais. João balançou a cabeça. Ele me traiu, provavelmente. Mas há uma testemunha em Faro, uma secretária que viu tudo. Decidiram viajar para o sul, mas o risco era alto, João era procurado, e Miguel poderia ser visto como cúmplice. Antes de partir, Miguel ligou para o trabalho, mentindo sobre uma emergência familiar. Seu chefe, compreensivo, concedeu folga, mas avisou: não demore, temos prazos. A viagem de trem para Faro foi tensa. Disfarçados com chapéus e óculos, sentaram em vagões separados. Miguel observava João de longe, notando sua postura elegante mesmo na fuga. Chegando à cidade costeira, encontraram a secretária, Maria, em um café à beira-mar. Ela, uma mulher de 40 anos com olhos nervosos, sussurrou: eu sei da armação. O sócio falsificou os documentos por ordem de um deputado. Ela entregou um pendrive com cópias. Mas eles me vigiam. Gratos, saíram rapidamente, mas ao voltar ao hotel, encontraram o quarto revirado. Eles nos acharam, disse João, pânico na voz. Uma fuga noturna se seguiu, correndo pelas ruas estreitas de Faro sob a lua cheia. Miguel, puxando João pela mão, sentiu um calor proibido no toque. Eles pegaram um ônibus para Lisboa, o pendrive seguro no bolso de Miguel. No trajeto, João confidenciou: se formos pegos, diga que me forçou. Salve-se. Miguel rebateu: não. Estamos juntos nisso.
A lealdade crescia, mas com ela, o conflito interno, e se sua família descobrisse? Sua mãe, devota, rezava por ele encontrar uma boa moça. Revelar sua orientação seria um terremoto. De volta a Lisboa, esconderam-se em um hostel em Moraria. Analisando o pendrive, viram evidências irrefutáveis, gravações de conversas, extratos bancários. Isso limpa meu nome, exultou João. Mas Miguel, exausto, confrontou suas emoções. E depois? Você cumpre a promessa. João hesitou. Sim, mas... E sua vida? Eu trago perigo. Miguel, coração acelerado, admitiu, eu quero isso. Pela primeira vez, sinto que não estou sozinho. Um momento de silêncio, olhares cruzados, mas nada além, o foco era sobreviver. Planejaram entregar as provas a um promotor honesto que João conhecia. Mas antes, uma ligação anônima, sabemos onde estão. Entreguem ou morrem. O pânico instalou-se. Miguel sugeriu fugir para o norte, para sua família em Trás-os-Montes, mas João recusou. Não arriscar eles. Em vez disso, marcaram um encontro no Parque Eduardo VII. No local, o promotor chegou, mas com policiais. Traição, gritou João. Uma luta eclodiu, Miguel nocauteando um oficial para que escapassem. Correndo para o metrô, João ofegava, ele era corrupto também. Escondidos em um armazém abandonado, Miguel desabafou, isso nunca acaba. Porque eu confiei. João, culpado, respondeu, porque você me salvou não só da prisão, mas de mim mesmo. Eu estava pronto para desistir. Eles passaram a noite ali, compartilhando histórias de preconceito, João relembrando um amor da juventude expulso de casa, Miguel, um incidente no trabalho onde colegas zoaram mariquinhas. A vulnerabilidade os unia, mas o preço era alto, Miguel perdia dias de trabalho, mentiras acumulavam. Ao amanhecer, novo plano, contatar a mídia. João conhecia um jornalista em RTP. Ele é gay também, discreto. Miguel concordou, mas internamente debatia, expor João significava expor sua própria conexão. Eles foram ao estúdio da TV, entregando o pendrive. O jornalista, Pedro, ouviu atentamente. Isso é grande. Mas vocês precisam de proteção. Enquanto esperavam, Miguel recebeu uma mensagem do pai, sua mãe está preocupada. Volte para casa. O conflito familiar apertava. A reportagem saiu no ar aquela noite, advogado fugitivo alega inocência em escândalo de corrupção. O país fervia. Mas com a exposição, capangas atacaram o hostel. Miguel e João fugiram para um convento abandonado nos arredores, exaustos mas vivos. Ali, João disse, obrigado por tudo. Quando isso acabar, aquela noite. Será nossa liberdade. Miguel assentiu, mas o medo de perda crescia. A reportagem viralizou, com debates em cafés e redes sociais sobre corrupção e justiça em Portugal. Miguel e João, agora foragidos notórios, se escondiam no convento em Sintra, entre ruínas cobertas de névoa. Miguel, checando notícias no celular roubado, via seu nome mencionado como cúmplice possível. Minha vida acabou, murmurou. João, abraçando por impulso, retrucou, não. Vamos provar tudo. O abraço, inocente mas carregado, despertou em Miguel um turbilhão, desejo, culpa, medo de rejeição social. Eles contataram Pedro novamente, que prometeu mais exposição. Mas uma emboscada veio, policiais corruptos invadiram o convento. Na luta, João foi ferido no ombro, sangue manchando a pedra antiga. Miguel o arrastou para fora, roubando uma moto para fugir pelas estradas sinuosas. Seguro firme, gritou, João se agarrando a ele, a proximidade intensificando a conexão. Chegando a um vilarejo em Cascais, um médico local, simpático à causa, tratou o ferimento. Vocês são heróis ou tolos? Perguntou. Miguel, exausto, pensou, tolos, talvez, mas necessários. Enquanto João se recuperava, Miguel refletia sobre as escolhas. Sua orientação, sempre um segredo, agora ameaçava explodir. E se minha família vir as notícias? Eles me renegarão. João, pálido mas determinado, respondeu, a minha já o fez. Meu pai me ligou da prisão, dizendo que eu envergonho a família. Mas a verdade vale o preço. As palavras ecoavam uma altanética, mentir para proteger ou revelar e arriscar tudo. Miguel escolheu lutar, mas o custo emocional pesava. Eles voltaram a Lisboa, encontrando Pedro em um bar discreto. Tenho aliados no Ministério da Justiça, disse ele. Entreguem as provas originais. Mas João hesitava, e se for outra armadilha? Miguel, tomando a liderança, insistiu,
confiemos. Não há volta. O encontro marcou para o dia seguinte no Terreiro do Paço. Naquela noite, no esconderijo, João confessou: eu me apaixonei por você, Miguel. Não pela promessa, mas pela coragem. Miguel, coração disparado, admitiu o mesmo. Mas a sociedade? Em Portugal, ainda há olhares tortos. João sorriu: então mudamos isso, juntos. O encontro virou caos. O aliado era legítimo, mas capangas atacaram. Tiros ecoaram na praça, turistas fugindo. Miguel protegeu João, levando um graze na perna. Policiais honestos intervieram, prendendo os atacantes. As provas foram entregues, e João, algemado mas esperançoso, foi levado. Espere por mim, sussurrou. Miguel, ferido, assistiu, o peito apertado. Horas depois, no hospital, soube, João seria julgado novamente, com novas evidências. Dias se passaram em agonia. Miguel voltou ao trabalho, mas colegas cochichavam: você está nas notícias. Ele negava, mas o stress o consumia. Uma ligação da mãe: venha para casa, filho. Há rumores. Ele viajou para Trás-os-Montes, a vila pacata contrastando com sua turbulência interna. Seus pais, idosos e tradicionais, o receberam com abraços. O que houve em Lisboa? Perguntou o pai. Miguel mentiu: trabalho estressante. Mas à noite, sozinho, chorava pela perda de João. O julgamento começou em Coimbra. Miguel assistiu anonimamente, vendo João defender-se eloquentemente. Testemunhas confirmaram a armação, expondo corrupção no governo. Mas a defesa usou a orientação de João contra ele, um homem estável, com segredos. Miguel fervia de raiva, o preconceito social nu e cru. Ele testemunhou, revelando como salvara João e as perseguições. Ele é inocente, declarou, sua voz firme apesar do tremor. A família soube pela TV. O pai ligou furioso: você ajudou um fugitivo. E esses boatos sobre vocês? Miguel, de volta a Lisboa, confrontou: sim, pai. Sou gay. E João também. Silêncio do outro lado: então, você nos envergonha. A rejeição doeu como uma faca, mas libertou. Miguel perdeu o apoio familiar, mas ganhou autenticidade. João foi absolvido, a multidão aplaudindo. Livre, ele encontrou Miguel em um café em Rossio. Obrigado. Agora, a promessa. Mas Miguel, marcado, hesitou: o preço foi alto. Perdi minha família. João, olhos marejados, respondeu: então construímos uma nova. Eles se abraçaram publicamente, ignorando olhares, um ato de desafio contra a sociedade. Mas a vitória era amarga. Amigos de Miguel se afastaram, temendo associação. Ele questionava: foi certo arriscar tudo por amor? Com João livre, eles tentaram uma vida normal em Lisboa. Miguel voltou aos projetos arquitetônicos, João reabriu um escritório modesto, defendendo casos de direitos LGBTQ+. Mas as cicatrizes persistiam. Miguel, agora exposto, enfrentava discriminação sutil no trabalho, promoções negadas, olhares enviesados. É o preço da visibilidade, disse João, mas Miguel retrucava: você prometeu uma noite, não uma vida de luta. A promessa se cumpriu em uma noite chuvosa, não de paixão física, mas de conversa profunda em um apartamento alugado em Alfama. Sentados à janela, vendo as luzes da cidade, compartilharam medos e sonhos. Eu te salvei da prisão, disse Miguel, mas você me salvou do silêncio. João beijou sua mão, um gesto casto mas significativo. Juntos, enfrentamos o mundo. Mas a realidade batia, protestos contra a corrupção misturavam-se a debates sobre direitos gays, com conservadores atacando-os como exemplos ruins. A família de Miguel cortou contato. Uma carta da mãe: rezo por você, mas não posso aceitar. O pai: pior, não volte. A dor da rejeição familiar, enraizada em tradições rurais portuguesas, corroía Miguel. Ele debatia internamente: valer a pena. João, vendo sua angústia, sugeriu terapia. Precisamos curar. Mas João tinha seus demónios, pesadelos da prisão, paranoia de traição. Um conflito surgiu quando um cliente de João, um político gay enrustido, ofereceu um caso lucrativo mas exigia discrição absoluta. Aceite, disse Miguel, precisamos de dinheiro. João recusou: não mais mentiras. A discussão escalou: você me arrastou para a verdade, agora quer esconder, rebateu Miguel. João, ferido, admitiu: tenho medo de perder você como perdi tudo. A reconciliação veio com uma viagem a Porto, cidade natal de João, para confrontar o pai. O encontro foi tenso.
O juiz aposentado, em sua casa senhorial, olhou João com desprezo. Você trouxe vergonha. E agora isso? Com um homem. João, firme, respondeu, é amor, pai. Aceita ou perca um filho. Miguel, ao lado, acrescentou, nós lutamos por justiça, para todos. O pai hesitou, mas cedeu ligeiramente, pensei que fosse uma fase. Não era aceitação plena, mas um começo. Voltando, Miguel sentiu esperança, mas sua própria família permanecia distante. Sociedade reagia, artigos elogiavam sua coragem, mas atas online os ameaçavam. Um incidente, vândalos picharam aberrações no escritório de João. Miguel, furioso, confrontou um grupo conservador em uma manifestação. Vocês pregam moral, mas praticam ódio, gritou. A polícia interveio, mas a mídia cobriu, amplificando sua causa. O preço, amigos perdidos, isolamento crescente. Internamente, Miguel questionava escolhas, salvar João foi egoísta. João, sentindo a dúvida, propôs, se for demais, vá. Mas Miguel recusou, o dano está feito. Agora, construímos. Eles se envolveram em ativismo, palestrando sobre preconceito e corrupção. Uma palestra em Lisboa atraiu multidão, mas um atentado, alguém jogou uma pedra, ferindo Miguel. No hospital, João chorou, é minha culpa. Recuperado, Miguel decidiu reconectar com a família. Viajou sozinho para Trás-os-Montes, encontrando os pais envelhecidos. Eu sou assim, aceitem, disse. A mãe chorou, te amamos, mas a vila julga. O pai, relutante, dê tempo. Um passo pequeno, mas significativo. Voltando, contou a João, há esperança. Mas o conflito moral persistia, quantas vidas arruinar para viver a própria. A tensão culminou quando um ex-sócio de João, preso, ofereceu confissão em troca de redução de pena, mas implicando Miguel como cúmplice inicial. É mentira, disse João, mas o dilema, aceitar e arriscar prisão, ou lutar e expor mais. Miguel escolheu lutar, não mais concessões. O julgamento secundário veio, com testemunhos emocionais. Miguel defendeu, salvei um inocente, paguei com minha paz. Absolvidos, mas marcados. Com a absolvição final, Miguel e João tentaram reconstruir. Mudaram para um apartamento em Belém, longe do caos central. João prosperava no direito ativista, Miguel ganhava prémios por projetos inclusivos. Mas as feridas internas sangravam. Miguel sonhava com a família perdida, João com a prisão. Pagamos caro, disse Miguel uma noite, olhando o Tejo. João concordou, mas ganhamos liberdade. A sociedade evoluía lentamente, leis antidiscriminação fortalecidas, mas preconceitos persistiam em áreas rurais. Eles se tornaram símbolos, convidados para eventos LGBTQ+ em Lisboa. Em um orgulho, marcharam de mãos dadas, aplaudidos mas vaiados por alguns. O conflito, visibilidade trazia poder, mas vulnerabilidade. Miguel debatia, foi certo expor-nos. João, sim, para mudar mentes. Uma traição veio de dentro, um amigo de Miguel, invejoso, vazou detalhes pessoais para a imprensa tabloide. Romance escandaloso por trás da fuga, gritavam manchetes. A família de Miguel, vendo, cortou laços definitivos. Você escolheu ele sobre nós, disse o irmão. A dor foi imensa, levando Miguel a uma crise, talvez devêssemos nos separar. João, devastado, rebateu, não. Isso daria vitória ao ódio. Eles buscaram terapia em casal, explorando traumas. O terapeuta questionou, vocês escolheram amor sobre segurança, foi sábio. Miguel refletiu, sim, apesar do preço. Reconstruíram, adotando um cão como símbolo de nova família. João cumpriu a promessa em noites de apoio mútuo, não sensuais, mas profundas. Anos passaram, com altos e baixos. Miguel reconciliou parcialmente com a mãe, que visitou secretamente. Te aceito, filho, sussurrou. O pai, não. João ganhou um prêmio por advocacia, dedicando a Miguel, meu salvador. Mas o custo social, empregos perdidos, amigos falsos. Eles questionavam decisões, mas afirmavam, o amor valia. No fim, em uma caminhada por Sintra, Miguel perguntou, se pudesse voltar, salvaria-me novamente. João sorriu, sempre. A jornada os transformara, de vítimas a agentes de mudança. Foi certo priorizar o amor individual sobre a harmonia familiar e social,